Boa noite, tudo bom com vocês? Olha, caiu uma chuvinha aqui, uma sexta-feira de final de semana, prometendo realmente entrarmos na temperatura de outono. Mas é bom, né? São mudanças. E aí você programa a sua vida com um final de semana, com a sua saída e chove. E isso é de repente, uma adversidade. Como você lida com isso? Mas antes, para você poder lembrar de se equilibrar para lidar com as suas adversidades, vamos começar respirando. Inspira pelo nariz em 3 tempos. Solta pela boca em 6 tempos. Cheira uma flor. Sopra uma vela. E aí a gente vai centrando, vai ficando mais equilibrada, mais centrada para lidar com essas adversidades que podem acontecer na nossa vida. Tudo bom? Eu vou entrar na live. Como você reage às adversidades da sua vida? Eu resolvi fazer esse tema essa semana porque eu venho enfrentando, todos nós, né? Mas vou falar de mim. Venho enfrentando uma adversidade há 3 semanas. Meu carro quebrou pela 2ª vez e aí você fica sem carro. E eu tenho 2 cachorrinhos, um monte de coisa para levar para lá e para cá, atendo paciente em casa, mercado, enfim. É uma adversidade. E adianta eu lamentar? Adianta eu ficar nervosa? Adianta eu ir lá brigar na oficina? Adianta eu amaldiçoar? De jeito nenhum. Só vou fazer coisas erradas, não vai dar certo, vou me desequilibrar, vou ficar com uma imagem negativa, vou machucar as pessoas e não vai resolver o meu problema. Então, o que eu fiz? Eu falei, se esse é o meu teste, vou de outra forma. Alguns momentos, que são poucos, eu vou a pé, volto a pé, porque a academia não fica longe da minha casa. E nem seria por mim, é pelos pets mesmo, sabe? Meus filhinhos. Agora, a maioria das vezes, eu encontro pessoas maravilhosas que me dão carona, que me pegam em casa para levar para lá, que tô lá, me deixam aqui em casa, que de repente eu preciso ir no mercado, então eu posso pôr as coisas e trazer, porque de repente é muita coisa. Enfim, eu estou tendo a oportunidade de me relacionar, de pedir para as pessoas, de ter consciência de quanto a gente precisa um do outro e dando a oportunidade das pessoas também serem fraternas. É assim que a gente deve enfrentar as adversidades. Bom, adversidade, eu fui ver até no dicionário, no sinônimo, tem por sinônimo as seguintes palavras: revés, obstáculo, contrariedade, infortúnio, pressão, desafio, contratempo e dificuldade. Tudo isso corresponde à adversidade. Em resumo, toda adversidade é uma forma de oferecer nossa resistência a uma solução dos nossos problemas existenciais. Nós temos que resistir a isso. Elas nos ensinam. As adversidades ocorrem com muita frequência na vida de cada um de nós. Vamos ser sinceros, né? E aí, como que cada um de nós estamos lidando com esses desafios? Por mais que todo mundo se esforce para evitar conflito, problema, contratempo, cada um fazendo a sua parte, mas mesmo assim faz parte da vida esse aprendizado. E aí a gente tem que aprender a melhor forma de passar por essas situações mais complicadas, desagradáveis, tendo esses contratempos e se preparar para elas. A gente tem que estar atento. Viver nesse planeta escola, que é o planeta Terra,
Não é fácil. Os desafios deste mundo aqui ocorrem o tempo todo. E normalmente é o quê? É para a gente sair do nosso estado de conforto. Porque é uma escola. E aí a gente tem que enfrentar o cansaço, o estresse, a angústia, o sofrimento, o medo. A gente tem que aprender a enfrentar isso. E aí a gente não pode se submeter, entendeu? A gente tem que aprender, sim, a se submeter às muitas decepções de sabores, nesse sentido, sim, mas não que a gente deve se submeter sempre, mas você tem que saber passar por isso, receber também, como eu falei, a satisfação, alegria. E é isso. Por exemplo, eu tô com essa diversidade do carro que eu falei para vocês. E eu tô tendo a satisfação, a alegria de ver que quanta gente legal, quanto pessoa. Tem pessoa que me deu carona até para ir para Catanduva, o outro me trouxe. Olha isso. Então a gente vê que as pessoas, no mundo que tá um caos, a gente vê que tem pessoas que não são egoístas e gostam de você, porque a pessoa, quando gosta de você, quando é seu amigo, ele vai entender e vai se colocar no seu lugar, e isso é muito legal. Eu estou dando o meu exemplo do que eu estou passando essa semana, mas olha, em consultório, o que tem de desafios, às vezes é com a saúde, com a dor, com o casamento, com o relacionamento, com o ser mãe, com aprender a ser filho, com educar uma criança nesse mundo tão conturbado que anda ultimamente. Enfim, são várias adversidades no trabalho, econômica, financeira. E assim vai. E a gente tem que aprender. A gente tem que sair fortalecido de cada experiência. São os reveses da vida que precisam ser bem resolvidos. A gente tem que aprender a resolver bem todas as vezes que surgir algum problema, algum contratempo, alguma adversidade. A gente tem que resolver sem demora e de preferência com bom humor e satisfação. Reclamando, xingando, brigando, como eu falei, não vai resolver nada. Esses desafios, eles fazem parte da nossa trajetória evolutiva, entendeu? Então, por quê? Porque exige de nós a gente usar corretamente, ativamente, a inteligência, o raciocínio e a vontade. Porque você tem que ter inteligência, tem que usar o seu raciocínio, transformar isso em sabedoria e ter uma força de vontade. Tudo isso dirigido para o bem. Sem contar que você tem que iluminar o seu livre-arbítrio, porque você pode escolher entre lamentar e agradecer, entre xingar e abençoar, entre gritar e tirar um proveito, entre chorar e rir da situação. Você caiu no chão, levou um tombo. Vai xingar? Vai jogar a culpa na casca da banana? Não. Ri da situação, se diverte, presta mais atenção e pronto. Não adianta, é isso que a gente tem que aprender. Então, apesar das adversidades parecerem ruins, esses desafios, esses obstáculos, esses reveses parecerem ruins, na verdade são benéficos para a nossa vida. Por quê? Porque nos coloca para pensar, para agir de um modo diferente. É o que eu venho falando para vocês, mudar a percepção, entendeu? Então, eu faria assim, até ontem eu era assim, eu faria assim, eu reagiria, mas como eu estou aprendendo com as adversidades, eu vou mudar a minha maneira de agir, a minha maneira de pensar. E aí, graças à adversidade, que a gente aprende isso. Eu posso falar isso, sou prova viva disso, porque eu já fui diferente, tenho buscado a minha melhora, mas graças ao quê? Aos meus desafios existenciais. O que a gente tem que ter? Resiliência. Ai, Silene, resiliência. É uma forma de enfrentar as dificuldades, os desafios, os problemas, as situações desconfortáveis, assim, de usufruir, tirar proveito
do que parecia assim perfeito e está aborrecendo, nos desafiando. Estava perfeito, estava tudo tão bom, agora está aí. Está te desafiando, está te aborrecendo e você tem que tirar o quê? Saber enfrentar de uma forma tranquila, tirar proveito, tirar um aprendizado, mudar a percepção. E um pré-requisito do sucesso é a resiliência. Por quê? Porque ela serve para a gente superar qualquer dificuldade, entendeu? A gente tem que encarar com firmeza, com força de vontade, todos os nossos problemas. Nós temos que ser forte, até porque, vamos lá, nossos espíritos programaram para estar aqui, estamos vivendo os tais chamados finais dos tempos. E aí? Tá achando que vai ser fácil essa transição? Todos vamos passar, não tem ninguém privilegiado. O problema é a maneira como você vai fazer essa travessia, essa transição. Então, dificuldade, desafio, problema, todo mundo vai ter. Como eu vou passar por isso? A vida inteira, até quando eu vou ficar com a síndrome da Gabriela? Nasci assim, eu morri assim, vou ser sempre assim. Não mudo. Muda sim. Aprende, evolui. É para isso que a gente veio na Terra, para mudar, para aprender, para evoluir, para mudar a percepção. O outro não vai mudar a atitude, o comportamento. Por que, Selene, você está mandando eu mudar e o outro não vai mudar? Você está em busca de mudança? Você está decidida a mudar? Então você vai mudar. O outro às vezes não quer. E eu não vou mudar o outro. Eu não vou fazer uma pessoa enxergar a vida, o mundo da forma que eu vejo. Ela tem a percepção dela, a história dela, os traumas dela, o aprendizado dela. Ela está no tempo dela e eu tenho que aprender a entender isso. Então, a gente tem que desenvolver essa habilidade, que é uma habilidade, a resiliência, para levar uma vida com mais qualidade. No dia a dia, sabe? A gente vai tendo mais qualidade, vai reduzindo os momentos rompantes assim de estresse e aí a gente vai conseguindo solucionar os problemas com mais leveza. Você vai passar pelo mesmo problema, mas vai ser mais leve. Mas como lidar com as adversidades, Silene? Eu vou dar algumas dicas, tá bom? Vamos lá. Primeiro, esteja sempre alerta e preparado. Nós vamos passar por adversidades, isso é inevitável. Então, você já deve se preparar. Você já deve acreditar antecipadamente que qualquer coisa pode acontecer, que tudo pode mudar. Programei uma viagem. Pode atrasar, pode quebrar um carro, quebrar um ônibus. Programei um fim de semana no clube, pode chover. Programei que eu ia chegar a tal horário. Pode acontecer qualquer coisa, furar um pneu. Estou dando alguns exemplos, é uma diversidade, é um contratempo. É uma coisa que veio do que você planejou. Então você tem que estar preparado, se preparar. Quando a gente sabe que nós estamos num ambiente, num mundo que podem acontecer intercorrências, problemas, desafios, a gente já se prepara. Tem que estar preparado. Segundo, afaste um sentimento de desespero, de sufoco. Ai, meu Deus, o que vai ser? Ai, o que eu vou poder fazer? Isso vai afetar o seu estado emocional. Ai, não vai dar certo. Eu sabia que não ia dar certo. Eu não devia ter saído de casa. Bem que eu falei. Isso é negativismo. E nós vivemos num holograma quântico que a gente projeta, volta. Gente, eu fico assustada com o negativismo das pessoas, com as lamentações. Sabe por quê? A sua vida vai ser isso. Porque você atrai para a sua vida com a sua mente, com a energia que você está vibrando. Tudo que você está sentindo, você está marcando no seu corpo. É com isso que eu trabalho. Pensamentos, fica lá pensando coisa negativa, geram emoções. Ansiedade, estresse, entra em luta ou fuga. O cérebro não diferencia o real do imaginário. Você entra em luta ou fuga para sobreviver a qualquer custo. Desequilibra suas glândulas, os seus hormônios. E fica acelerado, vai adoecer.
vai ter dor. Quem vai sentir é o corpo. Vai ter sintoma. Para quê? Você tem que mudar a sua percepção, entendeu? A gente tem que evitar ser negativo, evitar esse estado emocional negativo, porque ele vai ampliando cada vez mais que a situação que a gente quer não acontece. Cada vez mais que a solução para o problema, para o desafio, a gente quer, não acontece. Por exemplo, vocês acham que eu queria ficar 3 semanas sem carro? Não. Claro que não. Mas eu já me preparei para isso. Porque eu sabia que podia acontecer. Então, por exemplo, eu sabia que não ia ficar pronta essa semana. Já tinha isso, já me preparei. Quando o mecânico falou para mim só semana que vem, eu não fiquei nervosa. Também não lamentei, também não me tornei negativa, é o que eu tô falando. Eu tô dando esse exemplo que é leve, viu, gente? É uma diversidade leve. Eu tenho em consultório problemas muito mais pesados, depressão, síndrome do pânico, pessoa doente, com muita dor, com câncer, com Alzheimer, com familiar doente. Isso é mais desafiador. Gente que acabou de perder um ente querido e ainda não se conforma. Então tudo isso é mais pesado, é mais desafiador. Um pai de família que perde o emprego e tem que manter os filhos, a vida dos filhos, enfim. Avalie os seus interesses, as suas habilidades, as suas limitações. Isso vem do quê? Do autoconhecimento, que eu falo tanto em live. Quando você se conhece, quando você para se analisar, e sabe como você funciona, você sabe as suas habilidades, você sabe os seus interesses, você sabe as suas limitações. E aí, tudo que você quer alcançar na sua vida, dá para você planejar, programar. A gente não pode dar um passo maior do que a perna. Então, não adianta você tá com um problema na casa lá, um telhado chovendo, e aí você tem que resolver aquilo ali. Não adianta querer vender a casa, reformar a casa inteira por causa disso, se você não tem dinheiro para isso. Não adianta eu querer trocar de carro, um carro zero de última geração, que é muito legal, lógico que eu gostaria, mas se as minhas contas não estão batendo, vou entrar num financiamento maluco e depois vou reclamar de Deus e da vida? Não adianta eu querer fazer uma viagem internacional se no momento eu não tenho condições para isso. Eu vou fazer dívida, vou fazer no cartão, depois vou reclamar. É isso que as pessoas fazem. Então é muito diferente vir uma adversidade, um contratempo, um revés, que já vai vir um desafio, um aprendizado, e de eu buscar com a minha própria mão o problema. Mas mesmo que a gente faça isso, a gente faz, quando acontecer o contrário, quando acontecer os contratempos, as intercorrências, tirar uma lição, um aprendizado, não lamentar, não jogar culpa em ninguém, ter consciência, se equilibrar. Bom, outra coisa, outra dica que eu dou é que você supere a sua autoconfiança. Quando você tem autoconhecimento e faz uma reprogramação mental, você tem autoamor. Então você confia em você. Você aprende a pensar, a perceber que a resposta para ultrapassar todos os problemas, todas as adversidades, não está em mudar, e sim em mudar a si mesmo. Então eu não vou mudar, evitar que aconteçam as coisas, mas eu posso mudar a minha maneira de viver, de ser, de perceber. Mas para isso eu tenho que confiar em mim. Eu tenho que ter um alto amor. Eu tenho que acreditar que eu sou capaz, que tudo vai dar certo, porque eu já passei por coisas semelhantes ou mais difíceis e estou aqui. É assim que a gente tem que ter esse otimismo, essa autoconfiança. Então, o autoconhecimento é importante para você poder se controlar e não ficar negativa, mas também ele é importante para que você reprograme a sua mente e busque o autoamor, a autoconfiança. E aí você vai encarar as adversidades de forma diferente, sabendo que vai passar e que vai dar certo.
positivamente. Vencer uma adversidade é um trabalho de crescimento, de evolução pessoal e espiritual. A evolução não está fora, não é para fora, é dentro de você. Quando a gente vive num mundo hoje em dia, principalmente com rede social, com materialismo, com posição social, com aparência, com o que o outro vai pensar, com os objetos de luxo, a gente vive muito para fora, vive muito inteiro em não ser. Mas quando você aprende a lidar com as adversidades, com os contratempos, aprende a reagir de uma maneira centrada, porque você se conhece e transforma aquilo num aprendizado, numa maneira diferente de perceber, você está reformando dentro de você. Está dentro de você a solução da sua vida, dos seus problemas, das suas adversidades, não fora. Por isso que é uma oportunidade de crescimento pessoal e espiritual. Bom, tenha sempre uma atitude mental otimista. Isso vai fazer com que você emocionalmente fique mais estável, mais confiante e vai levando você a tomar atitudes mais equilibradas, mais racionais, não vai reagir, vai agir, não vai controlar a sua impulsividade, porque você já se conhece e sabe que por esse caminho não vai dar certo. Vai adiantar? Não. Vai mudar? Não. Então vamos por outro caminho. E aí a gente vai ter atitudes mais racionais, mais reais, mais inteligentes para resolver qualquer problema. Controle o sentimento e deixe a razão agir. Não pode ser emocional, nervos à flor da pele. Se tá assim, passa numa sessão de terapia manual para o sistema nervoso autônomo que eu tenho lá, que vai aliviar bastante. Quando essa expressão nervos à flor da pele, a gente resolve com terapia manual, com toque sutil, com microfisioterapia, com inteligência biológica. A sua biologia tem uma inteligência e você vai deixar a sua mente, a sua impulsividade, o seu ego, a sua vaidade, o seu orgulho não ser inteligente por você, nos pensamentos, nas emoções, nos sentimentos, na maneira de lidar com o mundo. Então, com os primeiros impulsos controlados, chegou a hora do quê? Da gente controlar a emoção. Quando a gente controla a nossa impulsividade, a gente aprende a controlar a nossa emoção. Então, este é o momento de você olhar para dentro e reconhecer os sinais que o seu corpo está te dando. Eu venho falando isso nos vídeos, para quem me acompanha, nas lives. Pensamentos. Veio uma adversidade, que seria um choque, um impacto externo severo. É um impacto biológico que desencadeia pensamentos. Esses pensamentos vão gerar emoções. Se eu não souber lidar com as adversidades, as emoções serão negativas. Vai ativar meu sistema nervoso autônomo, vou ficar ansiosa, acelerada, vai entrar em luto ou fuga, acelerar a respiração e acelerar o coração, vai entrar em simpaticotonia, vai alterar todos os hormônios e glândulas, vai poder desenvolver. De tanto fazer isso, eu posso ter até uma diabetes. E aí eu vou ficar ruminando esses pensamentos e quem vai sentir? O meu corpo. E aí a gente tem que olhar para dentro. Quando você aprende a controlar os seus sentimentos, deixa a razão agir, quando você controla os seus primeiros impulsos, porque você consegue pelo autoconhecimento, pela sua mudança de percepção, você para e analisa e fala, olha o que meu corpo está me falando, como é que está agora? Eu fiquei com muita raiva daquele cara lá no trânsito, mas como é que está aqui dentro de mim? Porque o cara foi embora. E quem está sentindo é o meu corpo. Que ódio que eu não falei aquilo que eu devia ter falado. A pessoa já virou, a fila andou. E quem está sentindo? O seu corpo. Então, nesse momento, você tem que olhar para dentro, tomar consciência e reconhecer o sinal que o teu corpo está enviando. Entendeu? Vai ficando mais fácil você entender as suas reações. Vai entender que elas não são emocionais, elas são racionais. Você tem que deixar assim, controlar isso. Você vai entendendo o que o seu corpo está, como o seu corpo reage nesse estresse, nessa raiva.
nessa explosão de emoções. Como você ficou? Com dor? Moído? Passou mal? Foi parar? Alterou a pressão? Fique atento com o que o seu corpo está te falando. Por fim, lembre-se de refletir sobre o problema, sobre esse contratempo, sobre esse revés, essa adversidade. Pense em tudo que você pode aprender com ele, porque é uma oportunidade de crescimento, de aprendizado. Será que algo poderia ter sido evitado? Puxa, alguma conduta não estava adequada? Você tem que se perguntar. O que você pretende fazer de diferente da próxima vez? Bom, olha, eu agi errado, não foi legal, eu podia não ter feito isso e ter evitado toda essa confusão. Da próxima vez, eu já sei, e eu vou me conter, eu vou fazer assim. E pelo menos isso é evolução, isso é crescimento, isso é transformar, entendeu? Contratempos sempre vão existir. A preparação, a busca, uma atitude melhor precisa acontecer. E isso depende de quem? De você. Eu sempre falo, você é dono do seu destino, as rédeas da sua vida. Você tem que parar, inspirar. Por isso que eu começo a live respirando. Dá uma respirada, não seja impulsivo. Reflete, da próxima vez eu já sei. Eu já sei com quem eu estou lidando. Eu já sei que vai ser assim. Para que eu vou me desgastar? Eu já sei que aquela pessoa sempre vai reagir assim. Para que eu vou esperar alguma coisa diferente dela? Mudo eu. Pense bem, reflita como você está reagindo às adversidades da sua vida. Transforme numa oportunidade de crescimento pessoal e espiritual. Transforme num degrau de aprendizado. Evolua. E você não muda o outro, mas você pode mudar você, a sua percepção. Para isso, você precisa do autoconhecimento. De repente, você está tendo o comportamento hoje da criança ferida, do trauma lá de trás. Já passou, você nem lembra, perdoou, mas naquele momento você teve que ter um comportamento. E toda vez que passa por algo similar, o seu cérebro, que não diferencia o real do imaginário, o presente do passado, ele ativa aquelas mesmas vias que foram afetadas, porque você vai ter o mesmo comportamento. Só você pode mudar. E se você precisar de ajuda, eu estou aqui. Tem várias ferramentas maravilhosas que podem te ajudar a entender essa programação metabólica, a história da sua vida, suas emoções e ressignificar. Busque isso. Tchau, gente. Boa semana. Hoje foi excepcionalmente mais tarde. Vocês podem ver que eu estou aqui em casa. Por quê? Porque eu tive uma adversidade. Estou sem carro. E aí, eu não vou fazer... Caiu uma chuva danada aqui. Eu tinha que aproveitar a minha carona. Já pensou eu estar lá agora, lá no meu consultório, com meus 2 pets, para enfrentar toda essa chuva para vir a pé? Para quê? Se eu podia fazer aqui. Transforme. Tá todo mundo já jantado e descansando. Tchau, gente. Bom fim de semana. Espero que vocês reflitam bastante e mudem a percepção da vida de vocês para que tudo fique mais leve. Tchau. Obrigada, viu? Pelo carinho, pelo apoio, por me acompanharem e me prestigiarem. Tchau.